Olá, gente. A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e eu estou aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. E deixar aquele recado básico para você. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal e nos ajude no desenvolvimento desse canal, que nós temos a intenção, o objetivo de abençoar vidas através das reflexões, principalmente de cunho escatológico, é o nosso canal. Nós já fizemos uma série sobre as 7 eras da igreja e nós iniciamos essa nova série que é os 4 cavalos do Apocalipse capítulo 6, tá bom? Então, para não perder o costume, deixa o seu joinha, deixa o seu like e compartilha para os seus grupos de WhatsApp, Facebook, divulgue para os seus amigos da família também, seus familiares, seus colegas, para que nosso canal possa ter um desenvolvimento bem relevante, bem legal e bem louvável. Eu agradeço muito a Deus por você que tem nos ajudado. Haja vista que o nosso canal ele foi fundado no dia 2 de abril de 2020. Então nós temos aí pouco mais de 2 meses com esse canal Reflexão Fábio Araújo. Olha, nesse nosso novo vídeo nós vamos falar sobre o cavaleiro montado no cavalo preto. Nós já falamos sobre o cavaleiro montado no cavalo branco, que nós explicamos ali que nada tem a ver com o Senhor Jesus. O cavaleiro montado no cavalo branco, nada tem a ver com o Senhor Jesus. Ali é a vinda do anticristo, trazendo uma aparente paz, trazendo uma aparente solução para toda a humanidade. Haja vista que a humanidade estará em um caos e haverá, no período da chegada do anticristo, da revelação do anticristo, que inclusive o que detém a chegada do anticristo por enquanto é aqueles que hão de ser arrebatados, como está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 5 em diante. Então, quem detém a vinda do anticristo, quem detém a manifestação do anticristo é a igreja de Filadélfia, é a igreja do arrebatamento. Então, só que quando esse acordo de paz é quebrado, o que acontece? Aí vem o segundo cavaleiro montado num cavalo vermelho, trazendo guerra. E ali nós explicamos no vídeo anterior que vai haver guerras, homens matarão a homens, e é uma guerra na terra. A paz é tirada da terra. Eu expliquei ali que a paz não vai ser tirada como um conflito de uma nação contra outra nação, de um país com outro país, não. Vai ser uma guerra na terra inteira. E nesse vídeo nós vamos explicar o que é que depois acontece após uma guerra. Após uma guerra vem o quê? Vem a fome. Então, o cavaleiro montado no cavalo vermelho, no cavalo preto, melhor dizendo, ele vai trazer fome sobre toda a terra. Então, pegue a sua Bíblia, abra em Apocalipse capítulo de número 6. Eu quero lembrar você que no capítulo profético do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, a partir ali do versículo de número 5, cada versículo é referente também, entra em concordância com Apocalipse capítulo 6, capítulo 24, verso 5, capítulo 24, verso 6, capítulo 24, verso 7 e capítulo 24, verso 8. Cada versículo está aqui em concordância com o Apocalipse capítulo 6. Então, o que diz o Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6? Olha só. Havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem e vê. Então olhei, e eis que um cavalo preto, e o que nele estava montado tinha uma balança na mão. Observe bem, é bem importante a gente entender que para cada selo aberto, um ser vivente grita com uma voz de alerta, uma voz de socorro, dizendo: vem e vê. E aí, esse cavaleiro montado no cavalo preto, ele tem uma balança na mão. Todas as vezes que você vai olhar na Bíblia Sagrada, a expressão balança, balança fala de justiça, balança fala de justiça, balança fala de julgamento.
Então, mas quem está com a balança na mão é o cavaleiro montado no cavalo preto. O que a gente precisa entender é que quem está operando aqui é o anticristo. Então, a justiça aqui é segundo a sua eficácia. Essa justiça pronunciada aqui é segundo a eficácia do anticristo. Então, o anticristo, ele vai exercer a sua justiça no período da grande tribulação. Lembrando que quando o cavaleiro do cavalo vermelho aparece, já é referente à quebra de acordo de paz que haverá entre o anticristo e as principais religiões. No período da manifestação do anticristo, vai haver o acordo entre as religiões. Então, o que nós chamamos de ecumenismo, que é o acordo entre todas as religiões, e aí também nesse período já vai estar acordada também uma só política, não só também religião, um só poder aquisitivo. Então tudo vai estar unido com o anticristo. Mas nos 3 anos e meio, quando se passar da aparente paz, vai ser quebrado esse acordo, então a ira do anticristo será revelada. Olha como eu estou dando aquela mastigada para você entender. Então é muito importante entender que a igreja do arrebatamento, ela não estará na terra no período do anticristo. Não, ela não estará na terra. Só é você olhar em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a partir do verso 5, e você vai perceber que quem detém a chegada do homem da perdição, do homem destruidor, como está lá, é a igreja que vai ser arrebatada. Então, é a igreja de Filadélfia, os arrebatados, os salvos, os vencedores. Então, essa balança ficou bem claro que é a justiça do anticristo na terra. Agora vamos para o versículo de número 6. E ouvi uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário ou dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Uma medida tinha aproximadamente 1 litro. Uma medida era uma porção dada para um escravo durante o dia. O escravo tinha direito de comer uma vez no dia e era dado para ele uma medida que era aproximadamente 1 litro de comida. Naquele tempo era contado 1 litro. Agora, o que é um denário? O denário era um valor pago para o trabalho de um dia de um homem. Então, o homem trabalhava durante o dia, ele recebia 1 denário. A gente pode ver essa expressão lá na parábola do Senhor Jesus, quando ele convoca os trabalhadores e ele combina o denário para os trabalhadores. O que é interessante é que, naquele tempo, um denário, ele compraria de 7 a 8 litros de trigo, ou de 20 a 23 litros de cevada. Mas no período da tribulação, ou da grande tribulação, esse denário, ele só vai dar para comprar uma medida de trigo ou 3 de cevada. Então, os seres humanos vão ter a opção de comprar ou uma medida de trigo ou 3 medidas de cevada. Vamos aqui trazer uma explicação mais simplificada. Suponhamos que R$10 dá para você comprar 5 sacos de pão. Mas no período da grande tribulação, R$10 vai dar para comprar 1 saco de pão para você comer durante o dia com a sua família. Isso faz o meu coração estremecer. Eu estou aqui ministrando esse estudo para você, mas eu estou ministrando com o coração estremecido, porque a fome vai imperar no período da grande tribulação. Por isso que a igreja do arrebatamento, ela não estará nesse período. Porque a igreja do arrebatamento é uma igreja frágil, fraca, que não suporta muita dor, mas é uma igreja fiel. E você vai perceber que só para a igreja de Filadélfia, que ele não diz em nenhum momento, tenho contra ti. Eu gosto muito de profecias, eu gosto muito desse assunto escatológico,
E todas as vezes que eu ministro algum estudo escatológico nesse canal, o meu coração fica trêmulo. A minha carne chega a tremer também, porque é muito sério o que eu estou ministrando. Você que hoje em dia extravasa muito numa padaria, compra pão demais, você que vai no restaurante, por exemplo, come a metade da comida, deixa o resto lá, sem falar que hoje o que mais se tem na terra é lugares de alimentação, é padarias, a cada dia que passa aumenta-se mais restaurantes, etc e tal. E aí você percebe que hoje há um gasto excessivo disso, e sem falar que há pessoas que têm demais e há pessoas que têm de menos. Mas no período da grande tribulação haverá um denário para todos que estiverem vivendo nesse período. Será um período de muita dor e de muita dificuldade. E pode observar que um abismo chama o outro. Depois de uma guerra vinda do cavaleiro montado no cavalo vermelho, o que é que resta? Fome. No meio de um caos vai ter o quê? Vai ter riqueza? Vai ter prosperidade? Não, vai ter fome. Então a fome vai imperar. E quem vai trazer essa fome? O cavaleiro montado no cavalo preto. O cavalo preto representa fome. Observe que a redução é grande. Vamos ter uma redução aí de 6 a 7 litros de trigo e de 18 a 20 litros de cevada, por causa da passagem do cavaleiro montado no cavalo preto. Então, a comida será reduzida de uma maneira muito profunda. Nesse período de pandemia, eu peguei uma matéria importantíssima em um site importantíssimo, na verdade um dos mais importantes dos Estados Unidos, e eles fizeram um estudo, eles chegaram à conclusão que por causa da pandemia e dessa pregação do fique em casa, já foi consumida mais de 65% dos alimentos. Então eles têm o controle disso. Então, o que era para ser consumido 50% de maio até junho, já foi consumido 65% do alimento no mundo inteiro, por causa de uma pandemia. Então, para quem não acredita, eu acredito claramente, eu não preciso que ninguém concorde comigo, mas nós não podemos ficar em cima do muro diante dos nossos comentários. Eu acredito piamente que esse vírus é uma armação, esse vírus já foi arquitetado, orquestrado, a humanidade está sendo testada até mesmo para a vinda do anticristo. Então, como eu acredito que eu não estarei aqui no período da manifestação do anticristo, e espero que você também não esteja, então, por favor, fica firme, aprenda conosco nesse estudo e se fortaleça e se prepare para o grande arrebatamento que acontecerá em nome de Jesus. E para finalizar, ele diz o seguinte, ainda no versículo de número 6, aí ele diz assim, e não danifiqueis o azeite e o vinho. O azeite e o vinho, eles não precisam de cultivo. Já parou para prestar atenção? São duas coisas que eram muito usadas na antiga aliança para alimento, para combustível e para tantas outras coisas, para comercialização, mas são duas coisas que não precisam de cultivação. Eles não precisam. Então, eles não podem ser brutalmente destruídos, nem o azeite e nem o vinho. Por isso que ele diz o seguinte, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Esses dois elementos não poderão ser danificados no período da grande tribulação, porque são alimentos que eles não são alimentos que precisam de cultivação. É interessante isso aqui. E o que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo que é interessante, uma coisa profunda que todos nós já sabemos, porém a gente muitas vezes passa desapercebido. O azeite na antiga aliança, ele está claramente ali
representando muitas coisas. Mas uma das coisas mais importantes que o azeite representa é a presença de Deus. A gente consegue ver isso na parábola das 10 virgens, a gente consegue ver isso na unção que era ministrada na antiga aliança, né? A unção ministerial, quando alguém era levantado, a gente pode ver isso na consagração de Saul, o azeite sendo derramado na sua cabeça, o óleo da unção. E o vinho representa a alegria do Espírito Santo. A alegria, o vinho representa alegria. Então a gente pode perceber que o apóstolo Paulo ele falou em Efésios capítulo 5, verso 18, ele disse: não se embriague com vinho onde há contenda, mas se encha do Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo? O verdadeiro vinho é a presença do Espírito Santo. A gente pode perceber que o verdadeiro vinho é revelado lá em João capítulo 2, no casamento, lá em Caná da Galileia. Eles beberam o vinho normal até acabar o vinho normal. Quando acaba o vinho normal, que eles provam o vinho transformado por Jesus, eles percebem a diferença. Então, esses dois elementos são dois elementos que não precisam de cultivo e eles não podem ser destruídos brutalmente. Então, eu espero que você tenha aprendido através desse vídeo. A gente não pode se estender muito para não ficar muito extenso, mas está aqui muito claro para nós que esse cavaleiro montado no cavalo preto, e o cavalo preto representa a fome, representa esse período de fome e de escassez que a humanidade irá passar no período da grande tribulação. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o último cavalo e é interessantíssimo. Por isso, quero pedir a você, compartilhe o nosso vídeo, divulgue o nosso canal, peça para as pessoas se inscreverem, porque a gente está falando de coisa muito séria e que a qualquer momento irá acontecer. Deus abençoe a tua vida e não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.